Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? Quem tá me ouvindo? Ah, legal. Nossa, que palco silencioso, diferente. Até se eu falar no ouvidinho de vocês baixinho assim, vocês me ouvem também? Ah, legal. Pessoal, olha só, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar sobre um pouco do que a gente tem aprendido utilizando métricas para inovar e para tomar decisões melhores no STF. Então, deixa eu pegar aqui meu passador. Seguinte, meu nome é Leandro Rezende. Atualmente eu divido meu tempo cuidando dos meus dois filhinhos, o Nick e a Alice, e um pouquinho na iniciativa pública e um pouquinho na iniciativa privada. No STF eu sou assessor de TI, eu apoio as equipes de governança e gestão a aplicarem melhor os investimentos em TI no STF, e na Inquimustache eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com as empresas muito legais que foram apoiadas por grandes aceleradoras como a Y Combinator, Plug and Play, as nacionais Startup Farm, e esse negócio de métricas e escalabilidade de startups acaba ficando na veia, você acaba ficando contaminado e querendo aplicar isso no governo também. E eu também atuo na Udemy como professor de UX. Esse mês foi muito legal, atingi a marca de 15 mil alunos, então tem me deixado bastante feliz de compartilhar conhecimento. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês podem entrar no canal UX Unicórnio no YouTube ou no Instagram, e lá eu vivo postando stories quase semanais e vídeos sobre design, experiência do usuário, design de interfaces, front-end, e a gente vai conversando depois das palestras também. Então é o seguinte, pessoal, eu sei que aqui é a Lei da Selva, tem 3 palestras, vocês podem me trair a qualquer momento, então quem ficar comigo até o final vai ter brindes, é só não piscar no meio das palestras, eu vou liberar uns brindes aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, eu tenho 3 grandes motivações para estar aqui fazendo essa palestra com vocês hoje. A primeira grande motivação é isso aqui, eu gosto de incentivar o governo a criar produtos melhores. Muitas vezes a gente ouve essa frase aqui, olha, o produto já está quase pronto, resta apenas terminar a perfumaria, ou resta apenas passar aquele batonzinho do design, ou agora como o termo está mais na moda, né, resta apenas a gente melhorar o UX, melhorar a experiência do usuário. Só que a experiência do usuário, esse processo de design, ele não é uma etapa, ele precisa permear todo o processo, desde a estratégia até a cor do botão lá no final, no desenho do produto. UX, design de experiência do usuário, é negócio. E tá aí para provar alguns cases grandes, por exemplo, um case da Amazon, eles melhoraram o fluxo de cadastro no site deles, no e-commerce deles, e eles conseguiram aumentar o faturamento nesse ano em 300 milhões de dólares, melhorando o fluxo de cadastro. Né? Então isso aqui, a R$4 o dólar está batendo, né? R$4 representa mais de R$1 bilhão. Então é bem significante como o UX design impacta o negócio. Mas no governo a gente geralmente não está falando de impacto financeiro, a gente está falando de mais performance nos processos internos, a gente está falando de menor taxa de erros no que a gente faz, menos burocracia, facilitar os cidadãos a encontrar mais informações e facilitar os cidadãos a utilizar os serviços que a gente presta. Então, retorno de investimento no governo, quando você trabalha com UX design, muitas vezes a gente vai medir em termos de benefícios para os cidadãos. Segunda motivação, ajudar equipes a se arriscarem mais e tentar os primeiros passos com UX design. Aqui eu ouço muito dos alunos e de pessoas que eu converso no governo, a minha empresa não valoriza o UX design. A minha empresa é muito tradicionalista, não tem como implantar essas novas práticas de inovação, não tem como fazer isso. E pessoal, eu trabalho no STF, que é uma empresa mais tradicionalista que essa, uma organização mais tradicionalista que essa. Os ministros do STF, eles usam a mesma roupa desde 1960 ou mais, nessa foto é da época da ditadura, eles usam a mesma capinha, toga, para representar que entra ministro, sai ministro, eles vão julgar processo do mesmo jeito, sempre imparcial, da mesma forma. Então, se isso aqui não representa tradicionalismo e uma barreira à inovação, eu não sei o que representa. E a gente está conseguindo resultados legais lá. Então, se a gente está conseguindo, queria compartilhar com vocês para vocês conseguirem também, independente de onde vocês trabalham. Minha terceira grande motivação, parafraseando aí o tio do Homem-Aranha, com grandes investimentos públicos, vem grandes responsabilidades. No STF, a gente investe quase 100 milhões de reais a cada 2 anos em tecnologia da informação. E a gente tem um tempo médio de julgamento de processos de 519 dias. É compatível isso? Quem aqui já trabalhou em empresa privada, startup, sabe que 100 milhões é muito investimento para 2 anos. E esse tempo médio de julgamento ele é muito alto para a gente investir tanto em tecnologia. E eu acho que isso acontece muito porque a gente tem que tratar dezenas de demandas setoriais. É o RH pedindo coisas, o controle interno pedindo, várias unidades, não só as áreas que julgam processos, pedindo coisas, e a TI precisa atender. Então o processo de design, se ele permear desde a camada estratégica, a gente consegue até entender quais são os principais pontos da cadeia de valor que a gente precisa atacar para a gente gerar mais retorno de investimento. E aí tem um gráfico muito legal do Art Style Lab, que ele mostra o seguinte, 90% das ideias falham. E essas demandas setoriais são ideias de gestores, coisas que o pessoal acha, isso aqui vai ser muito legal, então a gente precisa fazer, a TI precisa fazer isso pra gente. Mas olha só, a maioria das ideias falham, 40%, não porque o produto é ruim ou porque o marketing não foi legal, é porque o mercado não precisa, os usuários não precisam daquilo que a gente quer criar. Então muitas dessas ideias setoriais elas precisam ser bem avaliadas, né? Design a nível de estratégia.
Isso aqui responde um pouco daquele gráfico que vocês já devem conhecer do Standish Group, que somente 20% dos softwares que a gente cria é realmente útil. Tem ali 45% das funcionalidades que nunca são utilizadas e poucas das funcionalidades que a gente cria, ali 7%, sempre são utilizadas pelos usuários. Eu não sei se vocês percebem isso nos softwares que vocês criam, nos softwares que vocês utilizam. Talvez é isso que diferencia, por exemplo, um software criado pelo Google. Ele reúne toda a informação do mundo em uma simples caixa de pesquisa. As coisas que são criadas pela Apple, que eles gostam de falar, né, que eles trabalham bastante com a experiência do usuário, elas são simples, têm boa usabilidade, é fácil de você entender as ações principais, você executa a ação que você quer muito facilmente. E por que os softwares nas nossas empresas são dessa forma? Alguém aqui tem um software desse jeito na sua empresa? Levanta a mão. Quem aqui tem algum software parecido com esse? Legal saber. Isso não é o privilégio do STF, né? Esse é um dos sistemas, esse é o principal sistema de produção de decisões judiciais no STF, é o e-decisão. E a gente tem um software como esse. Então o que eu quero falar para vocês hoje é como que a gente tem conseguido propor uma solução para a gente melhorar um software como esse para algo mais parecido com essas tecnologias mais inovadoras, mais fáceis de usar e apoiado por métricas. Então nosso objetivo final é falar como que a gente chegou nisso daqui com todas as decisões apoiadas por números e não simplesmente porque a estética é bonitinha ou porque parece ser algo mais bonitinho. Bom, quando a gente tenta apresentar uma mudança como essa, a gente ouve coisas como essas aqui. Isso aqui não é startup. Serviço público é diferente, né? Não é bem assim. E aí que você vê, que você acha que está no STF, no Supremo Tribunal Federal de 2018, e vê que você está pensando de repente com a mesma cabeça que está usando aquela mesma capinha de 1960. Né? Você precisa voltar um pouquinho e pensar, como eu vou ter argumentos melhores para convencer que a gente precisa inovar, que a gente precisa melhorar os nossos produtos. E aí, é o que eu gosto de dizer, o nosso negócio ele não é só direito. O nosso negócio também é informação. E a gente presta informação para dois tipos de públicos, o público interno e o público externo. Para o público externo, a gente tem um case recente bem legal do site da STF, que a gente renovou esse site aqui com um investimento curto de poucos meses. A gente conseguiu chegar em uma solução que tem trazido mais satisfação para o usuário final e a gente monitorou como o site era utilizado utilizando uma ferramenta que chama Hotjar. Então, nessa ferramenta a gente consegue ver quais campos são mais utilizados, onde está a taxa de evasão nos formulários, consegue ver a captura da tela, a gravação de como os usuários estão utilizando. Então, você só coloca a ferramenta no site e depois você consegue reproduzir como todo mundo estava utilizando essa ferramenta. E a gente chegou nessa solução para o site também, que tem um foco bem grande ali, uma caixa de pesquisa. Vocês vão ver, essa caixa de pesquisa ela é assim porque 90% das informações que são consumidas no site são buscando essas informações que estão ali. Então, depois que a gente produziu esse site aqui também, a gente continuou monitorando para ver se realmente a gente tinha acertado. Realmente as pessoas estão utilizando muito mais essa caixa de pesquisa. A parte vermelha é onde as pessoas utilizam. As outras são as features de ideias legais que a gente tem, né? Quase ninguém utiliza mais o que a gente propôs como a principal proposta de valor. E os números nos ajudaram a chegar nisso daí. E, bom, com isso daí, a gente conseguiu um aumento na satisfação do usuário com uma métrica, Net Promoter Score, de 36 para 57, que é uma pontuação que tira a gente de uma zona de aperfeiçoamento para uma zona de qualidade. Se vocês quiserem saber mais sobre Net Promoter Score ou sobre Hotjar, tem um curso na Udemy, e aí vamos começar os brindes para quem está prestando atenção, hein? Tem um curso na Udemy que eu criei sobre Hotjar e sobre UX Research. Quem tirar uma foto, postar no Instagram com as hashtags UX Unicórnio, Agile Trends, TrendsGov, vai levar esse curso grátis, beleza? Então, se não piscar, tem um curso grátis aí de Hotjar e de métricas, né, de Promoter Score, vocês vão ver algumas dessas coisas que eu estou falando. Mas meu foco aqui hoje não é falar sobre esse portal público externo, eu vou falar sobre público interno, sobre aquela ferramenta de produção de decisões, aquela ferramenta de produtividade na relatoria. Primeira coisa que a gente fez para chegar aqui, para começar a trabalhar com isso, foi tentar entender os usuários. Então a gente foi entrevistar os usuários com um roteiro de entrevista muito simples. Como é o seu trabalho no dia a dia? E a gente está sempre preocupado em entender a jornada, entender o que é sucesso para essas pessoas e quais são os principais desafios que separam elas desse sucesso. E aí, quando a gente foi entrevistar, a gente entrevistou 5, 10 pessoas, a gente começou a coletar um monte de coisas legais. E a gente viu que esse era o software mais utilizado para produzir decisões. O nosso desafio, o nosso tema, né, dado pela administração, era trabalhar com a produtividade na relatoria. Então a gente foi entender como as pessoas faziam essa relatoria, essa produção de decisões para construir uma solução. E foi aí que a gente chegou nesse software e a gente viu essa telinha cheia de campos para preencher e as pessoas colocam um termo para pesquisar. E, por exemplo, quero pesquisar sobre aborto. Chegou um processo para eu atuar falando sobre aborto, eu preciso ver decisões similares para dar uma decisão parecida relacionada a aborto. Quando a pessoa pesquisa alguma coisa aqui, ela cai nessa tela, que ela consegue ver todos os textos relacionados a aborto. E aí ela vai, olha lá, tem o número do processo e tem o título, é decisão monocrática ou é voto. Ela escolhe o primeiro e vê. Ah, esse aqui é o texto sobre aborto. Não é bem aquilo que eu estava procurando, eu vou tentar outro. Aí vai e clica no segundo e vê o texto.
Ah, mas esse daqui também não é bem o texto sobre aborto que eu estava procurando. E por aí ela vai. A pessoa vai procurando textos e textos, clicando um por um, até achar algo que ela precisa para ela embasar a decisão dela. E se ela não encontrar, ela vai lá e faz outra pesquisa. Aborto não funcionou, vou tentar direito à vida. Procura outra coisa e tenta continuar a pesquisa dela para achar uma decisão parecida, para ela embasar a nova decisão que ela vai criar. E aí a gente viu alguns cenários. A gente tem um cenário de decisões inéditas. O primeiro cenário é, eu procurei em toda a base ali de textos do STF, não achei nada, vou produzir a minha própria decisão. Beleza, está na hora de eu atuar com uma decisão inédita. O segundo cenário é, já tenho uma decisão, então eu procuro das decisões que eu tenho, pego uma decisão lá que eu acho que é similar à que eu quero, e vou lá e faço uma replicação dela, e eu crio uma nova decisão baseada nisso. Tá? Acelera o processo de produção de decisão. E tem um terceiro cenário que é a decisão em lote. Nesse caso aqui, tem vários processos parecidos e o pessoal dá uma decisão só para todos eles, então vai julgando tudo de uma vez. Quando a gente entrevistou as pessoas, a gente se sentiu confortável para começar a desenhar as personas. Como é que era o perfil das pessoas que estavam utilizando esse tipo de software, né? E a gente vê, olha só, no STF chegam mais ou menos 10 mil processos por mês. E a gente tem 11 ministros. Se a gente fizer uma conta de padeiro aqui, a gente vai ver que a gente tem que julgar 30 processos por dia por ministro. E é bastante coisa. Então eles têm equipes, os ministros não julgam sozinhos, eles têm apoio de assessores e de outros servidores. Então o que a gente queria conhecer era qual era o perfil desses assessores. Então a gente acabou chegando a algumas personas. E essas pessoas a gente tinha um perfil da Gabriela Comuna, né, que é do gabinete comum do gabinete, é a pessoa que trabalha nas decisões mais comuns. A gente chegou em uma que trabalha em processos selecionados pelo chefe, né, a Selena chefe, processos selecionados pelo ministro, e tem alguns outros lá, o Partilho Tramposo, que divide o trabalho entre as equipes, o Stefano Novaes, que produz as decisões inéditas, o Alisson Virtuoso, que produz as listas de julgamento, e essas pessoas aqui, elas seguem um padrão, pessoal. O foco aqui na organização da informação. A gente gosta de colocar aqui quais são as motivações que essas pessoas têm para usar o produto, quais são as dores e quais são as soluções que ela tem. Isso ajuda a gente, quando a gente vai criar uma solução, a gente criar algo que realmente vai ser útil para elas. Então, depois que a gente entende o contexto, entende as pessoas, a gente já pode ir trabalhar na solução. Mas se a gente fosse assim, só baseado em 10, 15 entrevistas que a gente fez, a gente podia errar, a gente podia ter pegado um outlier, um ponto fora da curva, então a gente vai trabalhar com métricas. Mas antes da gente falar sobre a solução e as métricas, mais um brinde aqui para quem está comigo. Se entrar nesse link bit.ly/nãopisquei, tem mais um brinde aí para vocês. bit.ly/nãopisquei. Só anota e vamos seguir em frente que o tempo é curto. Então vamos começar a falar de métricas automáticas aqui. A gente tem utilizado o Hotjar e o Google Analytics para monitorar esse sistema e saber como ele é realmente utilizado pelos usuários. Então, muito mais que as entrevistas, a gente consegue ver um raio-x de como isso aqui é utilizado só colocando uma linha de código no cabeçalho. Então olha só, aqui a gente consegue ver que tem alguns campos que quase nunca são utilizados e outros são mais utilizados. Então, por exemplo, quando alguém vai produzir uma decisão num gabinete de um ministro, ele coloca primeiro o nome do ministro ali para pegar as decisões que seguem o entendimento desse ministro e não dos outros. Ele vai lá, seleciona as decisões monocráticas, que contém os textos de decisões que eles mais utilizam. Ele seleciona uma palavra-chave, lá, o aborto ou o direito à vida, como eu falei para vocês. Seleciona o responsável, porque normalmente eles querem um texto que eles mesmos já criaram no passado, que eles se lembram e querem seguir essa orientação. Coloca uma fase para não pegar algo que está em rascunho, para pegar algo que é mais sólido, que está publicado, e coloca lá por ordem de data para ver os mais recentes. Então, olha só a bagunça que ele tem. Isso é quase um padrão. Quase todo mundo faz isso todas as vezes que vai pesquisar. E precisa ficar repetindo essas operações. E aí ele vai lá e pesquisa pelos textos, né? Ele poderia pesquisar listas de julgamento, listas de processos, mas a maioria das pesquisas são pesquisas de textos nesse sistema. Então, olhando para isso daqui, a gente também colocou o Google Analytics. Com o Google Analytics, a gente consegue observar o que está sendo preenchido em cada campo. Quantas vezes cada campo está sendo utilizado, qual é o gabinete que utiliza e até mesmo a pessoa que está utilizando o campo. E isso facilita bastante para a gente. Então, quando a gente vai lá na área texto, palavra-chave, no gabinete do ministro Celso de Mello, a gente consegue ver a pessoa que está utilizando e a gente consegue tirar dúvidas com ela, fazer entrevista com elas também. Então, internamente, a gente consegue avaliar melhor o que os usuários estão precisando. Depois disso aí, a gente faz um relatório de usabilidade e a gente começa a falar, olha, esse campo que está sendo utilizado por isso, por aquilo, é assim que funciona. O perfil dos gabinetes funciona mais ou menos parecido, apesar de acharmos que os processos de trabalho são muito diferentes entre os gabinetes, a gente consegue ver alguns padrões e baseado nesses números fica muito mais fácil de conversar com os stakeholders, conversar com quem toma a decisão, para escolher qual é a melhor solução para esse produto. Então olha só, aqui em 2 meses a gente conseguiu monitorar mais de 500 mil de eventos. Seria impossível entrevistar todas as pessoas, a entrevista é importante para a gente entender o contexto, mas seria impossível entrevistar tanta gente. Mas muitas vezes a gente não tem 2 meses para fazer uma análise dessa. O legal é que com uma semana, com 1000 eventos que a gente tinha para cada gabinete, a gente já tinha um padrão. É o mesmo padrão que a gente tem com os 2 meses. O dia a dia do trabalho costuma ser parecido. Então, nesse caso, com uma semana a gente já podia começar a tomar as decisões, porque o padrão se manteve ao longo dos 2 meses. Deu segurança para a gente fazer isso outras vezes.
Então a gente viu que o padrão é o seguinte, olha só. Os analistas dos gabinetes buscam principalmente por textos de decisões monocráticas, recentes, publicadas, criadas por eles com algum termo que eles se lembram. Então isso aqui norteia a nossa solução, é basicamente isso que eles precisam para tomar a decisão. E aí, olhando para o objetivo do projeto, que era para melhorar a produtividade na relatoria, a gente conseguiu ver várias oportunidades. Ao invés de criar um projetão para não trabalhar ágil, para querer resolver todos os problemas de uma vez, a gente quebrou esse tema em vários objetivos diferentes. Então o primeiro objetivo é ali, ó, pesquisa da jurisprudência. É isso que eu falei para vocês. Eu vou ter um próximo tema que é a replicação de texto, outro que é a classificação de peças. Mas para não ter projetos que se arrastam para o resto da vida, a gente quebra em projetos menores, com um foco bem definido, com números que vão nos guiar quais são os nossos objetivos, e a gente vai pau na máquina e executa esse projeto aqui. E a gente tenta não escrever os requisitos dessa forma. Ah, deve haver um formulário com os campos ABC, ou deve haver uma tabela com as colunas XYZ. A gente tenta reescrever os requisitos de uma forma que a gente possa medir que a gente conseguiu gerar resultado. Então, por exemplo, deve ser possível encontrar o resultado desejado com no máximo 3 pesquisas em 80% dos acessos. Ou cada pesquisa deve demorar no máximo 3 segundos. Ou o usuário deve fazer o mínimo de configuração possível para realizar uma pesquisa com menos interação. E os requisitos, a gente extrai eles a partir dos problemas. A gente sempre olha para o problema. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês, muitas vezes o resultado não é encontrado na primeira iteração. E aí eu venho para o requisito. Então deve ser possível encontrar esse resultado com no máximo 3 iterações, já que o problema era esse. E aí eu começo a escrever hipóteses do que vai poder guiar a escrita das nossas histórias de usuário. Então, por exemplo, nós acreditamos que os critérios mais usados pré-selecionados vão reduzir as iterações em 80% das pesquisas. Então, se eu fizer essa funcionalidade e não atingir esses 80%, eu falhei. Eu preciso de uma outra solução. Outra hipótese. Acreditamos que ao exibir o trecho do texto com highlight no resultado da pesquisa, ao invés de ter que clicar em cada título para ver o texto depois, vai facilitar também em X% dos casos. Acreditamos que exibir sugestões de palavras-chave com autocomplete vai também reduzir a quantidade de pesquisas e por aí vai. A gente vai criando as nossas hipóteses, cria uma tabelinha que o nosso requisito é apoiado sempre pelo problema e pelas hipóteses de como a gente pode resolver. Então não tenho aqui uma solução prescritiva por enquanto. Eu estou focado em entender o problema. É uma parte mais tática. E aí, olha só, as hipóteses. Cada uma das hipóteses que eu mostrei para vocês, a gente separa. Isso aqui pode ir na primeira versão, pode ir na segunda versão, pode ir na terceira, e a gente consegue separar as entregas em entregas menores, do jeito que o usuário já vai utilizando, a gente vai avaliando se a gente está resolvendo os problemas aos poucos, para também não ter que esperar meses para entregar algo só no final. E a gente vai para a definição da solução, uma vez que a gente tem os requisitos. A gente começa com esse texto que eu mostrei para vocês, e eu vou mostrar como que isso daqui reflete nessa tela que eu mostrei lá no início da apresentação. Então, os analistas dos gabinetes buscam principalmente por textos de decisões monocráticas. Então, já vem pré-selecionado um filtro ali de decisões monocráticas para ele. Recentes, então eu tenho um filtro das decisões mais recentes. E publicadas, eu tenho a fase do texto aqui. Criados e rotulados por eles, então eu tenho aqui produzidos por mim ou atribuídos por mim, e com algum termo que eles reconhecem ou conseguem se lembrar. Então, tudo vem preenchido por padrão e ele só coloca a palavra-chave. Então, vai facilitar bastante. Eu tô vendo muita gente balançando a cabeça assim, né? As métricas convencem, né? Agora, se eu tivesse só mostrado essa tela, você fala, você é louco, isso aqui não é Google. Mas aqui começa a ficar um pouco mais claro. E aqui, olha, ele começa a digitar, ele traz um autocomplete com termos que ele já escreveu em outros textos, e a gente acredita que isso vai melhorar o uso. A gente pode estar errado também, né? Se a gente soubesse que a gente estava certo, não era experimento. Quem fala isso é o Jeff Bezos, CEO da Amazon, né? Então a gente precisa experimentar mesmo e ver se a gente está certo. E a gente mostra os resultados no formato Google, utilizando o Elasticsearch, que reduz o tempo de pesquisa com tecnologia de minutos para até milissegundos. A gente mostra o trecho e o highlight, então a pessoa não precisa mais clicar em cada texto para ver o conteúdo. Mas se ela quiser, se estiver interessada em ver mais, ela clica, aparece um modal com o resto do texto, e ela consegue visualizar ali se aquele texto é realmente ideal para ela replicar. E se ele não achar? Aí ele pode mudar o filtro, ele pode atualizar um filtro aqui para procurar outro tipo de texto, ou pode clicar para acessar o sistema antigo, e a gente continua monitorando o sistema antigo para ver o que ainda é útil para nas próximas versões desse software, de repente a gente buscar mais investimento para trazer novas funcionalidades. Então a gente vai crescendo também a partir de MVPs e de forma incremental. Então depois desse projeto a gente parte para o próximo, replicação de textos, e a gente vai, né? A gente continua monitorando as ações do sistema. A gente tem 40 ações, e a gente viu que 95% das ações é isso aqui, olha. Replicar texto, excluir, exportar e imprimir. Poxa, excluir é crude e simples, exportar e imprimir praticamente tem no navegador, então a gente fica aqui com replicação, funcionalidade mais importante para a gente trabalhar nesse projeto. Então aqui, quando a pessoa vê o texto, ela já pode clicar ali em duplicar texto, seleciona para qual processo ela quer duplicar, bam, tá com o texto duplicado para ela terminar de produzir a decisão dela. Então, assim que a gente trabalha com esse projeto ágil, a gente pega um objetivo bem pequeno, quebra aquelas hipóteses em sprints e vê quais são as hipóteses que juntas fazem sentido para o usuário final e define quais são as releases que a gente vai trabalhar. Então, a primeira versão ali a gente espera entregar em mais ou menos 2 meses, sem precisar recriar todo o sistema, né? Então, a última motivação para essa palestra vem de uma fala aqui do ministro Roberto Barroso naquele julgamento do HC do Lula. Ele falou o seguinte: um sistema judicial que não funciona faz o crime parecer que compensa.
É por isso que a gente tem que trabalhar para entregar produtos melhores para os cidadãos e para o governo. Então, quando eu me deparo com essa frase, isso aqui não é startup, serviço público é diferente, eu tenho que concordar. Serviço público é diferente mesmo. É diferente porque os investidores são mais de 200 milhões de contribuintes e a gente precisa retornar esse investimento para eles em forma de benefícios. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado.